Salve amigo do Auto Vídeos, hoje é dia de papo de caminhonete, de S10, de viagem, de teste de longa duração. Afinal de contas a gente rodou mais de 2.600 quilômetros a bordo dessa caminhonete, andando em cidade, em pistas, estradas duplicadas como essa, pista simples, serra, subida, chuva. Muita coisa aconteceu ao longo de mais de 2.600 quilômetros, viagem São Paulo, Rio Grande do Sul e mais do que tudo, você vai ver os números, as médias, quanto será que ela gasta de verdade? Essa daqui é a S10 High Country 2021 renovada, com um design mais agressivo, novidades aqui dentro, no conforto, na segurança, nas tecnologias, no desempenho, e agora você vai descobrir efetivamente como é o convívio com uma caminhonete como essa, viajando aqui pelo Brasil. Então tá na hora, embarca com a gente, vamos nessa! O objetivo desse vídeo aqui é uma conversa, um relato bastante espontâneo, com aquela linguagem tradicional aqui do Auto Vídeos, você sabe, a gente está aqui para conversar mesmo com você e contar como é usar o dia a dia com uma picape, cabine dupla como essa, S10 diesel. A gente está a bordo aqui da High Country com motorzão 2.8 turbo diesel, 200 cavalos, 51 de torque, câmbio de 6 velocidades. E aqui no Auto Vídeos a gente já fez o vídeo completaço falando do nosso teste, das nossas impressões, dos detalhes, dos pontos positivos, dos negativos e muitos segredos que ninguém conta para você. Você pode acessar esse vídeo e ver todos esses detalhes. Mas hoje o papo aqui é diferente. Nesse vídeo aqui você vai entender um pouquinho mais a respeito de impressões mesmo ao volante, essa questão toda de desempenho, como é confortável, bacana. E então vou começar contando para vocês o seguinte, né? Eu moro em São José dos Campos, fui buscar a caminhonete lá em São Caetano do Sul, a gente rodou em estradas aqui em São Paulo e depois o que aconteceu foi que eu fui fazer uma viagem, agora meu irmão está morando em Erechim, no Rio Grande do Sul, e o veículo escolhido para ir para lá foi justamente essa S10 aqui. Saí de São José, passei em São Paulo para pegar meus pais, depois fui lá para Curitiba, depois a gente seguiu viagem no dia seguinte para Erechim. E olha só, para você que está curioso, eu já vou mostrar os números aí da viagem e depois eu vou falando mais a respeito de impressões, do que eu senti, do que foi muito bacana, de alguns pontos que de repente podem ser melhores. Foram mais de 2.000 quilômetros, você está vendo aí a média do consumo, 11, que eu achei espetacular, afinal de contas a gente pegou trânsito em São Paulo, na saída a gente pegou 2 acidentes na Regis Bittencourt que deixaram a estrada um pouquinho parada, a gente pegou um pouquinho na saída ali de Curitiba, Araucária. O que acontece, né? Até Curitiba é pista duplicada e depois disso, agora eu vou parar aqui no pedágio, esse carro aqui é de frota, então não tem sem parar, tem que parar aqui com tranquilidade. E então aí depois disso, o que acontece? De Curitiba para Erechim é pista simples e aí tinha muito caminhão, então uma estrada mais desafiadora, aí sempre com tranquilidade ali para esperar o momento adequado para ultrapassagem. Então eu achei muito boa essa média. Agora a gente coloca na tela o trajeto de volta. Eu voltei num domingo, Erechim, São Paulo, São José dos Campos direto, a média foi melhor, 11.6, a gente pegou um pouquinho de chuva na estrada, mas aí muito menos caminhões, tinha um comboio do exército entre Rio Grande do Sul e Curitiba, mas foi tudo legal. Então eu vi a diferença das velocidades médias aí, né? Na segunda acho que foi um pouquinho mais de 80, então tá aí os números, mas o papo vai seguindo. E aí, o que você achou desses números? Eu gostei bastante, agora dando as impressões em relação ao desempenho. A caminhonete anda bem, esse novo turbo dela fez muito bem em relação ao desempenho, às respostas. A caminhonete tá esperta, 200 cavalos aqui nesse motor, esse torque de 51 que já entra ali a partir das 2.000 rotações, ó, uma subidinha aqui na Dutra aqui, né, mas você vem aqui, pisa, ela responde, na hora de ultrapassar bitrem, rodotrem, você chamou no acelerador, vamos, ó, a subida, ó, turbão aqui, as trocas são muito suaves, o ajuste desse câmbio
Com esse motor aqui é muito, mas é muito bom mesmo. São 6 marchas nesse câmbio automático aqui e olha, nessa viagem toda eu senti apenas em 2 momentos ali uma indecisão do câmbio ali que não estava numa marcha muito certa, principalmente ali no momento em que era necessário mais freio motor, e foram só esses 2 momentos, mas no geral você nem sente as trocas, ela vai crescendo, vai ganhando desempenho de uma forma muito legal. Outro ponto de destaque são os pneus Michelin, que aderência excelente, contribui muito para a estabilidade e no geral a S10 tem um compromisso muito equilibrado aí com a caçamba vazia, né? Assim, sem carga. Na viagem até a gente foi com algumas bagagens aqui, até enchendo boa parte da caçamba, e na volta a gente trouxe mais caixas ali, eram mais pesadas, mas claro, né? Muito longe, efetivamente, de toda a capacidade de carga dela, aqui acima de 1 tonelada, mas o que eu queria dizer é que a caminhonete, andando assim, vazia, entre aspas, acaba oferecendo um ajuste muito interessante, compatibilizando o conforto, já que ela não pula tanto como algumas das suas concorrentes, mas ao mesmo tempo ela não é toda molona, toda maciona demais assim, ao ponto de ter um deslocamento muito grande em curvas. A estabilidade é muito boa. Essa daqui tem um pneu, a roda, né, a de aro 18, e aí o que acontece? O lance é que a estabilidade fica muito bem colocada e ela absorve muito bem os impactos. Só que claro, né, caminhonete, como a gente já explicou aqui no nosso vídeo, caminhonete raiz, caminhonete Nutella, essa daqui é raiz, é chassi, é carroceria, cabine separadas, a tração lá atrás, né, a gente rodando evidentemente no 4x2, né, asfalto, aí nessas condições. E na chuva também o conjunto respondeu muito bem, principalmente por conta desses pneus. A visibilidade dela aqui é ótima, ajudada por esses retrovisores, e um ponto de destaque muito grande é os bancos. Tanto eu como meu pai, a gente é alto e a gente consegue aqui ter uma boa disposição. O único aspecto aqui da ergonomia é que eu preferiria ter o volante um pouquinho mais alto, o volante um pouco mais moderno, com uma pegada melhor, com um ângulo talvez um pouco diferente. Afinal de contas, esse daqui também só tem ajuste de altura, né, não de profundidade. Isso daí eu acabo sentindo, mas depois que você acha uma posição aqui, fica muito legal. Os retrovisores são grandes, falta um alerta de ponto cego que poderia ajudar bastante também, né? Um veículo maior acabaria sendo muito legal. Em relação à questão da segurança, né, sabendo que tem 6 airbags, claro que você fica mais tranquilo. E agora ela já tinha o alerta de colisão e agora ela tem um assistente de frenagem de emergência também. Em relação ao alerta de colisão, só uma vez na estrada que ele deu ali um apito que não tinha nada na frente não, mas no geral ele fica bem, você consegue o volante escalonar de uma forma bacana, ajustar, e é um ponto que dá uma tranquilidade maior. E claro, sabendo que ela também tem o assistente de frenagem de emergência, isso daí acaba contribuindo bastante na questão da segurança. Central multimídia aqui, excelente, rápida, em nenhum momento ela titubeou, respondeu muito bem. O Apple CarPlay aqui pode ser sem fio, mas viagem longa, acabei usando o fio. Aqui é um ponto negativo, que só tem uma entrada USB, tem mais 12 volts e tal, mas precisaria ter mais USB, sem dúvida nenhuma. Tem uma USB normal e uma USB-C. E agora, o que fez uma diferença absolutamente significativa nessa viagem foi o lance dela já ter o 4G. Então, é claro que é importante lembrar que isso daí é algo disponível nos 3 primeiros meses de forma gratuita e depois esse pacote é pago. Só que no geral acaba sendo muito legal poder conectar. Aqui foram os 3 celulares conectados e quando havia sinal foi tudo bem, funcionou tudo tranquilamente. Agora, em alguns trechos da Regis Bittencourt e também lá embaixo ali, principalmente naquela parte ali mais oeste de Santa Catarina, acabou ficando um pouquinho complicado a questão da conectividade. E eu estava falando do lance da estabilidade, o ajuste da suspensão, que é muito bom, e também tem o aspecto em relação à absorção de impactos, né? Andando em pistas duplicadas aí, com pedágios e tal, tudo muito tranquilo. Quando a gente tem alguns momentos ali de mais buracos ali na Regis Bittencourt, ela absorve muito bem
A caminhonete vem bem na mão. É claro que você não vai fazer uma manobra muito brusca com ela, afinal de contas o centro de gravidade é alto e você sempre precisa lembrar disso, mas é um veículo que transmite uma sensação muito boa. Até meu pai, que tem um perfil mais tradicional, falou: nossa, realmente parece com um carro de passeio, e isso daí, sem dúvida nenhuma, já mostra que se trata de um elemento bastante interessante. Olha, Apple CarPlay aqui. Agora eu vejo no Waze aqui, eu estou na Via Dutra, eu vejo que eu me aproximo da entrada aqui da pista de acesso para Ayrton Senna. A tela aqui, muito rápida, tem um tamanho bom, visibilidade legal também, então isso daí ajuda muito. Como eu falei no vídeo do teste, eu acho que alguns comandos são um pouquinho confusos aqui. Se a gente tivesse um computador de bordo aqui, uma área aqui no cluster de TFT mais moderna, a gente conseguiria ter possibilidades mais interessantes. Como, por exemplo, essa caminhonete tem a vantagem de ter sensor dianteiro e traseiro. Sensor dianteiro poucas caminhonetes têm às vezes e faz uma falta grande, afinal de contas, para você calcular. E a caminhonete é grande, tem para-choque e tal, só que aí fica aqui na telinha, aqui não dá uma noção tão boa como outros modelos, né? Se a gente for ver Nissan, que tem ali a possibilidade, né, de uma visualização 360, se não me falha a memória, isso daí ajuda bastante num veículo maior como esse. Só que aqui você tem umas funções legais, só que os comandos aqui, né, principalmente nessa alavanca da esquerda aqui, são um pouquinho confusos, uns botões um pouco antigos aqui também para o ajuste do piloto automático, claro, né? A caminhonete tem um pacote de segurança interessante, tem o alerta de manutenção em faixa, só faz um bip bip aqui, mas a gente espera que a S10 evolua também, chegue ao patamar, por exemplo, da Ranger, que já tem, né, o assistente mais ativo aqui de correção de manutenção na faixa, e também o ACC, que é o piloto automático adaptativo, como a gente já falou em muitos vídeos aqui no AutoVídeos. Eu estava comentando sobre bancos, minha mãe foi lá no banco traseiro, minha mãe é um pouco mais baixa, acaba tendo ali pernas menores, então ela acabou se acomodando bem e viajou tranquilamente. A gente sabe, claro, né, como os bancos traseiros sempre são um desafio muito grande nas caminhonetes, isso daí conta muito. Agora, quando a gente pensa na questão das bagagens, né, é legal porque a S10 High Country acaba contando com a capota marítima ali, né? Só que depois ali do nosso teste, inclusive nas imagens ali do teste, dá pra ver, a gente andando na terra, ela acabou entrando muita poeira ali, muita sujeira da terra, e aí depois, na volta, principalmente como eu tinha falado, a gente pegou chuva com as bagagens, mas aí não entrou água não, na caçamba. E aquela coisa, né? Se você está pensando em comprar um carro aqui como esse, se você vai transportar cargas maiores, vai ter um uso mais intenso, mais pesado, que vai demandar off-road, tração, aqui a gente tem as possibilidades diferentes de tração, 4x4, 4x4 com reduzida, caminhonete pode fazer sentido para você. Se não, se for só uso urbano aí e sem transporte de carga, toma cuidado e fica atento, porque você de repente pode comprar um carro que não vai te satisfazer, vai pesar muito no seu bolso. E na hora que eu falo disso, eu já lembro aqui, né, que aqui no Brasil, você sabe, né, os carros estão ficando cada vez mais caros, e com certeza você que está assistindo aí, para um pouquinho e pensa: você lembra de alguém que já se arrependeu de ter comprado um carro, que de repente depois acabou tendo alguns prejuízos sérios, severos, amargos, depois teve dificuldade para vender ali, ficou naquela situação complicada, justamente pensando em evitar casos assim e ajudar você, que de repente não tem aí dinheiro sobrando? Quem tem dinheiro sobrando pode ficar tranquilo, não precisa não, mas para quem dá valor ao seu dinheiro, tem a novidade do AutoVídeos, que é o Código dos Carros, nossa série de 8 vídeos reveladores contando todos os segredos que ninguém contou para você sobre os caminhos, os mapas para conquistar o melhor negócio de veículo para o seu perfil, da sua família, comprando um carro seguro, de qualidade. E acima de tudo, você vai ter a paz e a tranquilidade de saber que fez o melhor negócio e pode
De acordo com os cálculos que a gente fez, olha só que bacana isso daqui. Agora papo é de dinheiro, sente só no seu bolso, você pode economizar de 3 a 30 mil reais em até 3 anos. São números aí fabulosos e você pode ter acesso a isso imediatamente. É só acessar lá o códigodoscarros.com.br, garantir a sua vaga e olha só, corre porque eu espero que você tenha tempo ainda de conseguir o preço promocional para se juntar com a gente lá no Código dos Carros. Tem muitos bônus que vão surpreender você também. Seguindo aqui em relação a S10, agora o ponto é quando você está numa estrada, assim é tranquilo, sossegado, estrada larga. Agora quando você entra na cidade é um desafio maior, né, de dirigibilidade. A direção elétrica aqui da S10 é muito boa, muito bem ajustada e no geral a visibilidade da caminhonete é bem legal mesmo. Dá para sentir uma boa confiança nas manobras, mas é claro, é um veículo grande, é um veículo pesado, então é importante você ficar bem atento em relação a esse ponto. Agora, na hora, por exemplo, de estacionar nos estacionamentos lá dos hotéis, o desafio é grande. E é aquela coisa, né? Você entra no estacionamento, você vê aquele mar de colunas por todos os lados. Aí sempre tem um carro que para na posição exata ali que você iria abrir para fazer a curva, para dar o ângulo. É uma coisa assim que parece aquelas armadilhas de videogame. Mas aí você tem que ter muita paciência de um Buda, tranquilidade para ir, voltar. E aí acabou dando certo para eu fazer as paradas lá nos hotéis. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Boa viagem. Valeu, obrigado. Saindo do pedágio na rodovia Ayrton Senna, vamos agora na descida, mas vamos sentir um pouquinho do ronco do motor, ó. Na descida rapidinho aqui, né? 120, que é a velocidade máxima da pista. E mesmo assim, ó, na subida, ela mantém muita tranquilidade. O que eu notei é o seguinte, muita gente fala do isolamento acústico da S10, ele tem melhorado ao longo do tempo, mas em baixas rotações você vê aquele roncão do motor, depois nas maiores velocidades o isolamento é melhor. Não é excelente, mas é razoável sim, é tranquilo, pensando inclusive que a gente está num veículo a diesel. Às vezes para conversar um pouquinho no ambiente, você variando, pisando muito, às vezes fica um pouquinho complicado, mais música e tal. Agora, no geral, dá pra notar que o isolamento é legal sim da S10. Ela conta com um bom padrão de acabamento, considerando que é uma caminhonete, que claro, tem os seus anos aí de estrada e a gente espera uma nova geração dela daqui a alguns anos, talvez 2022, 2023, não sei, mas o que a gente tem no mercado é essa S10. No geral, eu gostei muito, foi uma experiência bastante agradável rodar por tanto tempo a bordo dessa caminhonete. Agora diz aí você é picapeiro, é fã de S10, de Hilux, de Amarok, de Frontier, de L200, caminhonetes maiores, Ram, ou às vezes você tem uma picapinha aí, tá feliz da vida com uma estrada ou outros modelos. Diz aí pra gente nos comentários e quais são também as suas impressões, você que tem S10 e você também que faz viagens longas, sejam com caminhonete, seja com carros, diz aí nos comentários as suas impressões, afinal de contas também, inclusive por conta de todo o contexto que tem havido no mundo aí, de pandemia e tal, é interessante pensar também no lance de voltar a fazer viagens mais longas com os carros, com os veículos, dá para curtir muito, principalmente se você estiver com a família também. Então eu gravei esse vídeo aqui dando essas minhas impressões que eu queria contar para você e justamente compartilhar ideias, porque aqui no Auto Vídeos tem espaço para curiosidades, novidades, informações, detalhes que ninguém conta sempre sobre o mundo dos carros, caminhões, ônibus, caminhonetes e tudo que roda de uma maneira bacana aqui no Brasil. Lembra de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos, nos grupos e mais do que tudo, se inscreva no canal, ative as notificações e se lembra que a gente também está no Instagram, no Facebook e lá no Telegram, família Auto Vídeos. Eu encontro você por aí, na estrada, nas ruas, nos vídeos. Valeu demais, obrigado pela atenção e um grande abraço!